Fala, meu amigo, minha amiga, vamos dando continuidade ao nosso estudo a respeito da resolução. Hoje vamos falar sobre o Conselho Superior do Ministério Público e depois a respeito da Corregedoria Geral. Vamos direto aqui para o artigo 14, então, para a gente não perder tempo. Aqui no artigo 14 ele diz o seguinte, a respeito do CSMP, né? Só para você se situar, estamos falando sobre o CSMP. Fala aqui, então, lei orgânica de cada Ministério Público disporá sobre a composição, inelegibilidade, quem que não pode se eleger, e prazos de sua cessação, né? Então aqui é uma posse, é um cargo aqui, né? Uma função que a pessoa exerce dentro desse conselho. Percebam que, inclusive, existe uma composição, então não é todo mundo que participa, não é igual lá no Colégio de Procuradores de Justiça, que a gente viu que são todos os procuradores de justiça que participam. Não, aqui existe uma composição, existem casos em que as pessoas não podem participar, né? E existem casos aqui, né? Existe um registro, uma regulamentação com relação à cessação, com relação à posse, duração do mandato. Então, nós temos aqui a palavra certa é mandato. As pessoas que compõem o CSMP possuem, então, esse mandato. Respeitadas as seguintes disposições. Vamos ver. O Conselho Superior terá como membros natos, existem algumas pessoas que participam automaticamente, só por conta da função que elas exercem, elas já participam naturalmente do CSMP. E quem são elas? O PGJ e o Corregedor Geral, tá bom? Aqui os dois. Cuidado, então, com quem participa, só o PGJ já e o Corregedor. Isso naturalmente, né? Só pelo fato de ser PGJ. São elegíveis somente procuradores de justiça que não estejam afastados da carreira. Aqui, com relação a quem pode tentar se eleger para o Conselho Superior do Ministério Público, somente quem não está afastado de carreira. E ele fala aqui em procurador de justiça, tá bom? Cuidado aqui que ele não fala em promotor, mas ele fala em procurador de justiça, lembrando que são aqueles que atuam no segundo grau. O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em eleição, na forma da lei complementar estadual. Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que nós temos 2 cargos, e dentro desses 2 cargos nós temos lá 10 pessoas concorrendo. Significa que você pode dar 2 votos. É isso que diz aqui o inciso 3. Ao Conselho Superior do Ministério Público compete. O que faz o CSMP? Primeiro, elabora lista sextupla. Lista sextupla aqui com relação àquelas definições do quinto constitucional, tá bom? Então é ele quem elabora essas listas. Indica, vamos tomar cuidado com esses verbos, tá, gente? Ó, ele indica ao PGJ em lista tríplice os candidatos à remoção ou promoção por merecimento. Então quem faz é o PGJ, ele aqui indica. Também elege, na forma da lei orgânica, os membros do Ministério Público que integrarão a comissão de concursos de ingresso na carreira. Então, aqui no caso, vai ser ele que vai eleger ali os membros do Ministério Público. Indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antiguidade. Mais uma vez falando a respeito de promoção, remoção, né? Perceba aqui as funções do CSMP. Então, primeiro aqui, concurso, né? Perceba que estão relacionados à movimentação dentro da carreira, seja provimento originário, seja provimento derivado. Então, as primeiras funções aqui, primeiro com relação a entrar na carreira, depois fala remoção, depois fala promoção por antiguidade. Aqui depois ele fala, ó, substituição por convocação, ó, indicar ao PGJ promotores de justiça para substituição por convocação. Então vamos tomando cuidado com essas atribuições. Aprovar os pedidos de remoção, de novo aqui, olha, a remoção por permuta entre membros do Ministério Público. Decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público. Olha só, a atuação do CSMP tem muito a ver com a vida funcional dos membros, né? Olha só, remoção por permuta, vitaliciamento, tem tudo a ver com a vida funcional da pessoa, remoção, promoção. Determinar por voto de 2/3
de seus integrantes a disponibilidade ou remoção. Esse aqui, né, esse quórum de 2/3 é uma defesa que o membro do Ministério Público tem, que em regra ele é inamovível, tá? Mas existem exceções, e essa daqui é uma das exceções, que ele pode sim ser movimentado de acordo aqui com a votação de 2/3 dos integrantes do CSMP. Pode ser votada ali disponibilidade ou remoção de membros do Ministério Público por interesse público, assegurada a ampla defesa. Tá? Aqui o 8, muito importante a gente saber a respeito do quórum e saber a respeito de quem tem essa atribuição, que é o CSMP. Aprovar quadro geral de antiguidade. Olha só, de novo, ó, esse aqui também movimentação na carreira, o 8, né? E aqui também, de novo, ó, aprovar quadro geral de antiguidade tem a ver com promoção, tem a ver com remoção. Então, aprova quadro geral de antiguidade e decide sobre reclamações a respeito daqui do quadro de antiguidade. Sugerir ao Procurador-Geral edição de recomendações sem caráter vinculativo, porque é uma recomendação, aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. Esse tipo de sugestão a gente encontra, né? Outros órgãos fazem também esse tipo de sugestão. Então, não é assim um inciso para a gente tomar muito cuidado. Autorizar o afastamento, olha, de novo, estamos falando a respeito de movimentação de carreira, estamos falando de novo a respeito de CSMP. Afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento ou estudo, seja no país, seja no exterior. Elaborar o seu regimento interno, aqui também mais um que a gente não tem que se preocupar muito. Exercer outras atribuições também, não precisamos nos preocupar. As decisões do CSMP serão motivadas e publicadas, aqui também pouco temos que nos preocupar, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes. Aqui pouco também precisamos nos preocupar, porque todos seguem mais ou menos essa regra aqui. A remoção e a promoção voluntária, por antiguidade e por merecimento, bem como a convocação, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado. Olha aqui, remoção e promoção voluntária, gente. Olha, quando a pessoa quer. É diferente daquela que a gente viu ali, que tem a votação de 2/3, que aí seria algo meio que compulsório, né? Mas quando a gente está falando a respeito de voluntário, significa que a própria pessoa quer participar daqueles concursos ali por antiguidade e por merecimento. Tá? A definição a respeito de quem vai participar das coisas, de quem vai poder ser promovido, ali é procurador de justiça, por exemplo, é sempre feito por antiguidade e merecimento. Antiguidade e merecimento. Então, com relação a isso daqui, depende sempre de uma prévia manifestação escrita do interessado. A pessoa precisa realmente demonstrar que ela está interessada naquilo lá. Na indicação por antiguidade, então quando for por antiguidade, não por merecimento, o CSMP somente pode recusar, então existe uma possibilidade de recusa, o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de 2/3. De novo, a votação por 2/3, meio que para segurar aquele cara, né, aquele procurador, aquele promotor, que eles entendem que não cumpre os requisitos. Então, de novo, né, tanto lá para fazer a remoção, também aqui para recusar a antiguidade. Então, quando a gente fala sobre CSMP, lembrem desse quórum de 2/3. Mais um parágrafo importante. Conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento de eventual recurso interposto, tal. Tá? O importante aqui é vocês lembrarem realmente desse quórum aqui de 2/3 e lembrar que é uma recusa à antiguidade do cara que é mais antigo. O que está falando é que vai repetir a votação, né? Por que vai repetir a votação? Porque aí você recusou um. Então, vamos ver o próximo. A gente vai recusar ou não vai recusar? O normal é não recusar, tá, gente? A não ser que haja algum tipo de situação mais grave ali. Especialmente porque normalmente o cara chega mais antigo ali, ele tem normalmente uma carreira mais ilibada, né? Tem que tomar cuidado com relação a isso. Agora, Corregedoria Geral do Ministério Público. Normalmente a gente está falando de funções mais de fiscalização. Lembrando que ele faz parte, né, como membro nato lá do CSMP. Acabamos de falar.
É um dos membros do CSMP. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito, aqui uma função que ele é eleito, né, passa por uma votação do Colégio de Procuradores, dentre os procuradores de justiça. Então só pode ser corregedor-geral quem for procurador de justiça, estiver atuando ali dentro da segunda instância, inclusive participando do Colégio de Procuradores. Então ali reúne-se o CPJ e todos eles votam entre si, escolhem ali quem vai ser o corregedor. O mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Tá aqui importantíssimo, artigo 16. Corregedor-geral do Ministério Público é membro nato do CPJ. Aqui, claro, né? Ele faz meio que uma repetição. Ele é membro nato do CPJ pelo simples fato dele ser um procurador-geral, né? Dele ser um procurador de justiça, desculpa, né? Então, ele é um procurador de justiça. Então, claro que ele é membro nato do Colégio de Procuradores. Além disso, o CSMP, a gente sabe também que ele é um membro nato, que já falou anteriormente. Mas, ainda assim, decora esse parágrafo único porque ele resume o que os outros artigos disseram. A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão orientador. Então, além de fiscalizar, ele orienta também, então orienta e fiscaliza as atividades funcionais e conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, o que ele faz? Correições, inspeções. Inspeções, a diferença aqui é que normalmente a inspeção vai em loco. Né? Em loco significa que eles vão ao local, vão até lá para fazer a fiscalização. E a correição pode ser feita ali também à distância, por exemplo, não tem problema nenhum. Realizar inspeções nas procuradorias de justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça. Então, não somente nas promotorias, mas também nas procuradorias. Ele pode sim fazer inspeções lá também. Aí, só que a diferença é que ele vai mandar o relatório para o Colégio de Procuradores. Propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da lei orgânica, o não vitaliciamento. Olha aqui, é uma proposta que ele pode fazer sobre o vitaliciamento. Só lembrando, a gente viu aqui acima, deixa eu só subir rapidamente. Quem decide sobre o vitaliciamento é o CSMP. No entanto, é possível que a corregedoria indique que a pessoa não deveria passar aqui pelo vitaliciamento. Fazer recomendações, aqui faz parte da função orientadora dela, olha, não tem caráter vinculativo a órgão de execução. Instaurar de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público processo disciplinar. Olha aqui, ele pode fazer isso tanto de ofício quanto por provocação contra um membro da instituição, presidindo, quem preside também é o corregedor, e aplicando também as sanções. Encaminhar ao PGJ os processos administrativos disciplinares que, na forma da lei orgânica, incumba a este decidir. Então, alguns casos específicos vão ser decididos pelo PGJ. Nesses casos específicos, o corregedor-geral não tem atribuição, ele manda para o PGJ decidir. Remeter aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições. Aqui também faz parte da função orientadora. Apresentar ao PGJ na primeira quinzena de fevereiro relatório com dados estatísticos sobre as atividades das procuradorias e promotorias relativas ao ano anterior. Então, sempre na primeira quinzena de fevereiro, aqui, com relação à data, é só pensar, né, o Poder Judiciário como um todo, também o Ministério Público, tem aquele recesso judiciário, né? E aquele recesso acaba tomando quase que janeiro inteiro. Então ele fala assim, olha, não vai ser em janeiro, mas vai ser em fevereiro, beleza? Primeira quinzena de fevereiro. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por promotores de justiça
da mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, os promotores vão poder auxiliar o Corregedor-Geral. Eu tô falando Corregedor-Geral de Justiça, eu acho, né? Mas Corregedor-Geral do Ministério Público, tá, gente? Cuidado aí para não confundir. Não sei se eu falei Corregedor-Geral de Justiça. Mas, enfim, Corregedor-Geral do Ministério Público vai ser assessorado por promotores, e eles vão ser indicados e designados pelo PGJ. Recusando-se o PGJ a designar os promotores de justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores. Então, ainda que o PGJ não queira ali indicar, designar aquelas pessoas, é possível aqui que fique indicado mesmo assim. Vai ser deliberado pelo Colégio de Procuradores. Pessoal, a gente termina, né? A gente continua o artigo 19 na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Só vou fazer uma observaçãozinha rápida. Deixa eu só subir aqui rapidamente. Com relação ao Procurador-Geral de Justiça. Aqui, com relação ao Procurador-Geral de Justiça, ele diz aqui, olha, no artigo 11, ele diz que pode ter no seu gabinete, no exercício de cargo de confiança, procuradores ou promotores, tá bom? Só esse cuidadozinho para vocês terem, que lá, né, o corregedor-geral de promotoria, né, corregedor-geral do Ministério Público, ele falou só em promotores de justiça. Aqui não, o PGJ tem aqui disponível os procuradores também, beleza? Só para a gente fazer essa orientaçãozinha rápida e a gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, como vocês já sabem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula.